Não Eu no pode Google. boa tarde, calouros da Roseli, não, que eu tenho certeza que vai ser bem animado. Ó, começou. Bom, começou. Vou mutar aqui. Fica à vontade, professora. O teatro virtual é seu. Boa tarde, calouros! FEARP 2021! Que alegria receber vocês, bem-vindos à FEA de Ribeirão Preto, a FERPA, a FEARP, como vocês quiserem, né? Vai ter vários sotaques aí, misturando. A gente tem também aqui calouros da pós, né? Nós convidamos aqui também os calouros da pós, olha que legal, vocês acabaram de chegar e já estão se misturando com os calouros lá da próxima etapa, quem sabe, da carreira de vocês, né? Então, a gente tem aqui também um convite para os calouros da pós e os calouros da graduação desse ano que estão participando dessa nossa reunião. Uma reunião meio tradicional, né? Não é muito a maneira de ser da CAL, da Comissão de Acolhimento e Orientação da FEARP. Eu sou a professora Roseli da Silva, sou presidente da comissão, né, ou presidenta, como eu gosto sempre de, né, afirmar, embora, né, a gente ainda tenha o vício da linguagem de não usar o gênero feminino, mas a presidenta da Comissão de Acolhimento e Orientação da FEA, desde a sua criação em 2016, né? E normalmente a gente sempre faz uma atividade, uma ação de acolhimento para os calouros, normalmente na segunda-feira, por conta de agenda a gente veio para terça, que é sempre uma atividade muito de acolhimento, de interação, de participação, né? E agora a gente está aqui nesse ambiente online, todos nós, né? Nessa experiência que nós estamos vivendo desde o ano passado. E aí tivemos que adaptar também a nossa apresentação da comissão, para que vocês conheçam a comissão, e a gente queria trazer essa apresentação de uma forma nova também, né? A maneira nova que a gente está trazendo essa apresentação para vocês é por meio da experiência de um ex-aluno da FEA, que é o Fernando Balbino, que já está aqui com a gente, né? No seu início de carreira, na sua trajetória de carreira até aqui, com aspectos que são aqueles que a CAL lida, trata no ambiente da FEARP, né? Então, nós quisemos trazer aqui para vocês uma experiência vivida por um ex-aluno da importância das ações afirmativas, dos comitês de minorias, nos meios profissionais, e essa é a experiência do Fernando que ele vai compartilhar com a gente. Eu estou muito feliz do Fernando estar aqui, muito obrigada, Fernando, por ter aceito o nosso convite, né? E partilhar um pouco com os calouros da sua vivência, da importância desse ambiente de acolhimento, para que a gente possa ter a possibilidade de participação de todos, de diversidade e de inovação, né? Não tem inovação se não tem participação ativa de todo mundo e de pessoas diferentes, né? De pessoas diversas. Então, é disso que a gente vai falar hoje, começando com a experiência do Fernando, e depois também, para continuar nessa mesma pegada, a gente vai trazer as nossas representantes discentes, né? Vou até passar aqui meu slide, né? Para já mostrar os membros da comissão, tá? Sou eu, professora Roseli, do Departamento de Economia, tem um professor de cada departamento, né? O professor Marcelo Pagliarucci, também docente do Departamento de Contabilidade, faz parte da comissão. O professor Rogério Calia, que eu não sei se já está por aí, também com a câmera aberta, obrigada, Rogério, né? Também é docente do Departamento de Administração, membro titular da comissão. A nossa representante dos alunos de pós-graduação, a Adriana Fiorani, que também está aí, né? Nossa representante dos alunos de graduação, a Caroline Mazer, ou Carolina Parão, não sei se o pessoal conhece mais Mazer ou mais Parão, mas já botei os dois, né, na graduação. E a nossa representante dos funcionários, que é uma representante muito ativa na nossa comissão, a Francine Boa tarde. Está sempre aí dando suporte e tudo, muito atuante na comissão, e todos os membros da comissão são muito engajados nesse tema de acolhimento e de orientação dos alunos, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre as ações da comissão, mas para a gente não gastar muito tempo nessa introdução, eu vou só pedir para nós aqui da comissão, e o Fernando, se quiser se juntar a nós, fazer aqui uma recepção, né, de boas-vindas para os calouros, fazendo nosso gesto aqui de palmas, parabéns para os calouros, né, que chegaram aqui à USP neste ano de 2021, tá?
Eu tenho certeza que vocês terão muito sucesso, enfrentarão muitos desafios, mas com certeza vão dar um grande passo aí na carreira de vocês, na formação de vocês como ser humano, na formação de vocês como cidadão, né? E como profissionais que vocês serão daqui a pouco muito bem informados, tá? Então, sejam muito bem-vindos. E agora, Fernando vai contar para a gente um pouquinho da sua experiência. Eu vou parar a minha apresentação, né, para destacar aqui o vídeo do Fernando e a gente aproveitar bem aí essa experiência, essa participação incrível. Muito obrigada, Fernando. Beijão. Obrigado, professora. Obrigado, membros da CAU, e muito obrigado a todo mundo que está nessa call, nessa chamada. Parabéns a todos vocês que estão entrando aí na FEA, na universidade. É um momento de muita felicidade, um momento muito gostoso. Eu estava ouvindo a professora falar aqui e eu entrei em 2011, né? Então, exatamente 10 anos atrás, eu estava lá no auditório da FEA, em Ribeirão, e todos esses momentos estão voltando enquanto eu estou aqui falando com vocês. Gostaria muito, muito, muito de estar presencialmente, acho que todos nós gostaríamos. Sinto muito pelo momento que nós estamos passando como humanidade, queria trazer um pouquinho de reflexão para isso também, espero que todos estejam bem nesse momento, se adaptando a essa nova realidade, e queria propor um bate-papo, assim, eu nunca fui muito de formalidade, eu não preparei uma apresentação, vim mais trocar com vocês, então sintam-se à vontade para abrir o microfone, me interromper, mandar no chat, acho que a ideia é que a gente construa juntos. Quero contar um pouquinho das coisas que eu vi pelos lugares que passei, a FEA sendo um deles, e um lugar muito importante para mim. Então, acho que a minha trajetória de trabalho ativo com temas sociais, né, ainda fora de um aspecto de institucionalização, que isso é uma das coisas que eu também gostaria de falar um pouco com a turma, foi no início da FEA mesmo, porque eu cheguei em 2011 e logo de cara me envolvi com o centro acadêmico, né? Foi uma das coisas que me puxou e um dos lugares onde, mesmo sem querer, os aspectos sociais de trabalho, então, trabalhar com a comunidade que está em volta da universidade, movimentar o ecossistema dos alunos em prol de determinadas causas, então, algumas coisas que eu me lembro que, na época, a gente já fazia o FEA Viva para doação de sangue, o Calia está aqui, lembra do Ecofea, parceiraço nosso lá em 2011, a Semana Cultural e diversos eventos que a gente estava começando a movimentar. Eu fiquei no CA de 2011 a 2013 e todos eles tinham algum intuito de trabalhar com o aspecto social, fosse para gerar doação de sangue, fosse para gerar um pensamento mais consciente com relação ao meio ambiente, fosse também para gerir o cursinho social, que tem um aspecto importantíssimo dentro da universidade, né? E acho que essa trajetória, ela é muito louca, eu acho que vocês já devem ter ouvido e vão ouvir muito mais, especialmente quando a gente está chegando na universidade, que é por que ter ação afirmativa, né? Por que a preocupação com esse tipo de coisa? Quais as prioridades que a gente vai dar para o nosso trabalho, né? Eu acho que a minha caminhada, ela está muito ligada com as minhas experiências pessoais, assim. Eu não vim de uma família muito rica, então eu sempre tive convivendo com dois mundos, dois ambientes. Um ambiente que eu via muita abundância, muita priorização de aspectos ligados mais ao capital, à aquisição, ao material, e também via um ambiente de muita escassez, apesar de ter uma condição legal de vida. Então, quando eu cheguei na universidade, na FEA, para mim, aquele lado do tipo, eu estou aqui, estou numa universidade pública, deixa eu me situar, o que está acontecendo, né? Quem está me sustentando? Por que eu estou aqui? Como que isso daqui devolve para a comunidade? Porque no final do dia, acho que uma das coisas que ficava muito assim, de inquietação era, isso daqui está sendo sustentado, a universidade pública está sendo sustentada pela população brasileira. E quando a gente olha para a população brasileira, especialmente no momento de agora, é uma tristeza, é um caos, é uma coisa que é uma situação que é difícil de aceitar e ficar parado. Então, para mim, essa motivação veio muito
muito dessa visão e desse incômodo, assim, não conseguia muito ficar parado com aquilo que eu estava vendo. E o CA foi o primeiro lugar que eu encontrei para conseguir exercitar isso, para conseguir mover e trazer pessoas para gerar alguma mudança, fazer projeto, tentar movimentar, então tudo que estava ao nosso alcance. E aí eu acho que o primeiro ponto que eu traria, que para mim é muito importante, é importante a gente se mexer, fazer alguma coisa, não importa o como. E as oportunidades, elas estão aí. Eu acho que hoje a turma que entra, não só a turma que entra hoje, mas a turma aí que entra desde 2016, tem na CAL um instituto, uma institucionalização para procurar suporte, para conseguir contribuir, para conseguir ajudar. E ajudar a CAL pode ser de qualquer forma. Pode ser num compartilhamento, numa ação mais presencial, estando nas reuniões. Assim. Então, a primeira coisa que eu diria para vocês é, se tem um incômodo, vamos se mexer, vamos fazer alguma coisa com ele para remover ele daí. Eu acho que eu começaria essa brincadeira aí. E, para mim, uma das coisas que eu acho que foi muito legal foi que, inconscientemente, esse se mexer e esse incômodo, ele gerou um determinado benefício. Porque quando eu estava lá no final da minha graduação, terminando, e naquela dúvida existencial do tipo, o que eu vou fazer com a minha vida, para onde eu vou, e aqui eu abro um parênteses, que quando eu estava em 2011, no lugar de vocês assistindo as palestras e lidando com toda essa gama de informação que está chegando, a minha cabeça era muito diferente. Ela era assim, eu tinha uma ideia, o meu sonho era trabalhar em banco, mas eu não sabia o porquê trabalhar em banco, eu só achava que aquilo era fantástico, eu vou ser um economista e vou trabalhar em banco, e é isso que eu quero para a minha vida. E esse processo de se mexer a partir do incômodo fez com que eu entendesse que, poxa, talvez o banco não é o melhor ambiente para mim, não é aquilo que eu quero. E justamente o se mexer a partir do incômodo me permitiu ter acesso a outras conversas, a outras rodas, e expandindo a gama de possibilidades das coisas que eu podia fazer. Então, mesmo depois de terminar o CA, uma outra experiência super bacana que contribuiu para mim foi a bateria. E a gente pensa, pô, bateria, é só festa. Tem a parte da festa, tem a parte legal. Eu queria muito ter montado uma apresentação com fotos, para vocês verem como que as pessoas mudam. Assim. Eu tenho uma foto minha que eu tô, meu Deus, assim, foto de jogos, aquela coisa que a gente não revisitava 10 anos, e quando você vai ver, você toma um susto. Mas é interessante essa mudança, porque, como eu falei, na bateria eu continuei com o trabalho social, então a bateria está muito ligada às comunidades de Ribeirão Preto, e a gente tem uma conexão com elas, tanto na manutenção dos instrumentos, ou pelo menos tinha, né? Na manutenção dos instrumentos, na doação de alimentos a partir das festas que a gente vai, a comunidade toda vai. Então, é importante que aquelas coisinhas que eu aprendi no CA e a gente foi exercitando, a gente também levou para os outros espaços e continuou com essa roda, com esse ecossistema de movimentação, tentando melhorar de alguma forma o bem-estar daquelas pessoas com quem a gente estava interagindo. E voltando agora naquele ponto que eu falei, poxa, estava fazendo coisas a partir de um incômodo e isso me levou a um lugar, inconscientemente, me levou para um lugar bacana na minha vida. Que foi no momento do final da graduação, eu estava voltando do intercâmbio, e aí um amigo da FEA virou para mim e falou, poxa, o projeto seletivo de estágio do Google está aberto, eu acho que você tem um perfil, por que você não aplica? Aí eu virei, pensei, falei, não estou perdendo nada aqui, estou no último ano, só tenho a monografia, vou lá, né, vou tentar. E foi muito bacana que o projeto foi indo, as entrevistas foram dando certo, eu fui contando as coisas que eu ia fazendo, e um dos meus maiores medos era, poxa, eu não estagiei, eu não fiz nada, fiquei em Ribeirão Preto, só fazendo aula, em entidade estudantil, e eu tinha aquela coisa bateria, né? Exato, eu tinha aquela coisa, eu não fiz nada. Mas foi muito louco que depois que passou o estágio, eu fui contratado, eu fiquei lá por um tempo, conversando com a recrutadora, na época, ela virou para mim e falou, não, você fez muita coisa muito bacana, as histórias que você me contou, do centro acadêmico, da bateria, como que vocês estavam conectando o ecossistema,
E aí, naquele momento, eu fui perceber que todas aquelas atividades e aquelas coisas que eram, no momento, muito intuitivas e assim, não tão estruturadas, elas contribuíram muito para a formação do profissional que eu fui. Então, naqueles momentos, em todos esses projetos que as entidades vão oferecer para vocês, a gama de possibilidades e oportunidades que vocês vão ter para fazer coisas aí na universidade, no final do dia, eles vão moldar os soft skills de vocês. Então, o gerenciamento de projetos, a comunicação, a mensuração daquilo que você está fazendo, e ele vai começando ali a formar um profissional, mesmo que você ainda nem saiba o que está acontecendo. Mas você está fazendo aquilo de uma maneira bacana, estruturando e conseguindo demonstrar esse impacto. Quando você chegar naquele momento de falar para as pessoas o que aconteceu, elas vão apontar para você, não, foi muito bacana o que você fez, teve sim impacto. Isso me levou para o Google, que eu entrei lá em 2015, no processo seletivo de estágio de 2015. E aí foi um momento que eu... Diga. Fiquei com uma curiosidade, você fez intercâmbio em que lugar, em que período da graduação? Ah, sim. Eu saí no início de 2014. Aí eu fiz intercâmbio na França, em Marseille. Lá foi muito interessante, que também contribuiu para eu chegar no Google, porque eu sou da economia, né, da turma de economia em graduação, mas lá foi o momento que eu tive a conexão para estudar marketing digital. E isso foi o que contribuiu assim bastante para eu chegar, pelo menos entendendo um pouquinho do que acontecia no Google. E quando eu entro no Google, é o momento que todo aquele trabalho que estava focado no social, para mim, ele começa a fazer sentido. Porque o Google, para mim, foi o momento e o lugar onde eu consegui entender qual que era o meu foco pessoal. Então, acho que o segundo ponto, esses trabalhos e esses incômodos que a gente sente, eles vêm de um lugar muito nosso, de um lugar muito único, né? E é importante a gente se conhecer para entender com o que a gente quer trabalhar e o que a gente quer fazer em termos de futuro. Então, no Google eu tive a oportunidade de começar a trabalhar no Comitê de Funcionários Negros do Google, que tinha começado, eu entrei em 2015 e o comitê tinha começado no final de 2014. E foi, assim, uma experiência muito, muito, muito gratificante. Porque no final da história, eu entendi que eu não gostava do que eu fazia, do que eu tinha sido contratado para fazer, mas eu gostava do que eu desenvolvia trabalhando com raça dentro da organização. E foi muito legal, porque o Google no Brasil, ele trouxe essa ideia de que diversidade gera produtividade, diversidade contribui para o resultado operacional de uma empresa. Não é só uma fala ou outra solta, um evento ou outro. As atividades, elas têm que ser estruturadas, elas têm que ter uma estratégia, elas têm que saber onde as coisas vão chegar, porque elas hoje em dia estão cada vez mais conectadas na estratégia das companhias. Isso é uma demanda que vem das pessoas, que vem da população, que vem da sociedade. Então, todos nós temos que atender e, se possível, contribuir para isso. E esse é o papel, o papel dessa diversidade, é gerar aquele espaço onde todo mundo pode contribuir, onde a gente vai conseguir ter o máximo número de ideias ali para conseguir mudar uma situação, chegar em algum um resultado positivo. Então, como que se dá esse início de Google? E é muito louco, porque em 2014, 2015, a gente ainda não tinha tido George Floyd. A gente estava tendo milhares de assassinatos de pessoas negras, milhares de questões, não só com pessoas negras, mas com mulheres, com casais homoafetivos. Só que, até um determinado momento, não era uma pauta de mercado, não era uma pauta que estava ali sendo tratada todo dia. Então foi um trabalho, o início desse trabalho ele foi muito formiguinha, e ele se deu porque a empresa é baseada fora do país, e a conversa estava vindo de fora para dentro.
Então, a gente estava conectado ao Comitê Global de Negros do Google naquele momento. E conectados a eles, a gente começou a pensar na estratégia de construir o Comitê Global, o Comitê Nacional aqui no Brasil. E foi um desafio, porque a gente, naquele momento, em 2015, estávamos em a companhia, né? 600 funcionários, e a gente tinha autodeclarados 3 negros, 2 funcionárias de tempo integral e eu que era estagiário. Então a primeira coisa é, nós somos 3 aqui. No geral, a gente tem 600. E aí, para onde que a gente vai? Como que a gente começa essa conversa? Como que a gente garante que a gente vai ser ouvido? Como eu falei, pontos bons. A gente tinha uma conexão que estava vindo de fora do Comitê Global. Então, a gente tinha um certo apoio e suporte e uma ideia de como começar. E o ponto seguinte foi... Essa é uma pauta que agora está se conectando cada vez mais com a estratégia da empresa. Se a gente quer fazer ela dar certo, ela ter sucesso, a gente precisa conectar essa pauta com a atividade core da empresa. O Google é uma empresa de publicidade. Eles fazem muitas coisas e muitos produtos, mas a base, o que sustenta até hoje, é a publicidade e a venda de anúncios. E aí o que a gente fez naquele momento foi, existia um curso de capacitação para a ferramenta do Google, que na época chamava AdWords, agora chama Ads. Então a gente falou, vamos pegar esse curso, vamos treinar profissionais negros e começar a construir e ativar esse mercado de profissionais negros na publicidade, para que a gente consiga jogar essa galera dentro da agência. Assim, de agências, né? Então, assim a gente consegue usar o recurso do Google, devolver um pouquinho para a comunidade, colocar profissionais negros em diferentes ambientes para a gente garantir que a publicidade como um todo vá se modificando ao longo do tempo. E a gente tinha aquele sonho de que um dia, no longínquo futuro, a gente poderia ali contratar alguém que passasse por essa formação. Naquele primeiro momento, iniciou o curso fazendo parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares, porque é uma universidade historicamente negra brasileira, né, das poucas que a gente tem, e começamos o curso com eles. Então foi uma coisa assim, foi um processo muito, muito legal, porque era assim, a gente trabalhava o dia inteiro e aí dava 7, 8 horas, a gente saía da Faria Lima até a Tietê, que é onde fica a Zumbi, ia lá dar aula para a galera. E são esses os momentos, para mim, que o trabalho com diversidade, com causas sociais, ele me fazia se sentir bem. Porque eu via o brilho no olho da galera na hora de aprender a ferramenta. A esperança de pegar aquilo ali e ver naquilo uma possibilidade de conseguir um trabalho, uma transformação. Eu falava, putz, isso daqui é o que eu quero fazer. Naquele momento eu tinha certeza. Estava muito, muito, muito claro para mim que aquilo era o que a gente tinha que fazer. E, como eu falei, a gente tinha uma estratégia e planos ambiciosos, né? Então, depois que a gente implementou o curso, a gente falou, beleza, isso daqui funciona, a gente consegue escalar, vamos abrir outras turmas, talvez trazer o curso aqui para dentro do Google. Então, ao invés da gente ir até a pessoa, a gente traz ela para o Google e, assim, se um dia tiverem a oportunidade, visitem. É um prédio lindo, é uma é um lugar feito para você ficar encantado lá dentro. Então, quando a gente trazia aqueles estudantes negros para dentro daquela estrutura tradicional, a gente quebrava uma barreira adicional, que era com os profissionais brancos do Google, para eles entenderem o que estava acontecendo e sempre, ao mesmo tempo, buscando como que eu consegui engajar esse cara, porque não é sustentável, só 3 pessoas. Então, outra coisa que foi fundamental para a gente conseguir se firmar dentro do escritório foi entender o papel e trazer os aliados para perto. Como que eu trago as pessoas não negras, não pretas, para vir trabalhar do meu lado? A pessoa que tem um gerente de contas,
um engenheiro de software. Pô, eu quero esse cara também dando curso, eu quero ele interagindo. Eu não quero só criar bolhas de pessoas de acordo com as suas identidades ali e deixar isso tudo separado. Não faz sentido, não é isso que vai trazer a inovação. A inovação vai vindo diferente, todos os diferentes ali juntos. Então foi muito importante a gente começar a trazer os funcionários para perto. E aí uma segunda estratégia, então, essa primeira foi, vamos falar com quem está fora da companhia. A segunda, quem está dentro da companhia. Como que eu faço isso? E aí, uma atividade que a gente fazia eram ciclos de palestras. Então, a gente trazia muita gente de mercado para conversar com os funcionários. Porque, às vezes, é aquela coisa, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, não adianta só a gente falar. A gente está lá todo dia, a gente fala muito. E a gente ia para os nossos parceiros e construía essas alianças de mercado para trazer diferentes frentes e diferentes visões, sempre pensando no engajamento e na oportunidade de troca também, que é aí onde está a riqueza. Além disso, ou melhor, não é nem além, mas depois disso, a gente já estava rodando, a gente chamou o curso de Black Edwards Academy. E a gente já estava rodando esse curso há um tempo. E uma das meninas que trabalhava com a gente, que estava nesse grupo inicial, ela era do time de YouTube. E aí ela virou e falou, gente, vamos fazer um negócio bacana. Vamos juntar os criadores negros da plataforma e trazer eles para um evento, para a gente fortalecer o ecossistema. Fomos lá e fizemos no Brasil o primeiro YouTube Negro, que foi trazer criadores de conteúdo negro que, na época, tinham canais que eram pequenos, que estavam começando, e hoje a gente tem gente gigantesca. A gente tem a Nathalie Neri, a gente tem a Gabi Oliveira, a Gabi de Pretas, que está trabalhando com o Felipe Neto. A gente tem gente que explodiu e começou da ação de 3 pessoas dentro de uma companhia que estavam inconformadas. Então, o ponto que eu quero trazer aqui é o incômodo, ele provoca mudança. E eu tenho certeza que todo mundo que está nessa call está incomodado com alguma coisa na sociedade. Então, essa é uma provocaçãozinha que eu deixo aqui para a gente. Voltando para o Eds Academy, a gente já tinha rodado algumas turmas. E aí a gente falou, pô, tá na hora de revisitar aquele plano de contratar mais pessoas negras no Google, né? Tá na hora da gente tentar mexer na estrutura. E aí, com um tempo já de casa e alguns resultados, você consegue entrar em algumas salas e ter acesso a algumas reuniões bacanas para fazer essa mudança. Então, a gente, nessa trajetória, conversou muito com liderança, que é importantíssimo, nada muda se a pessoa que tem a chave da porta na mão não está disposta a abrir ela. A gente também conversou com liderança tanto do Google quanto dos diferentes times, né? E outro ponto que a gente foi perceber era, precisamos internacionalizar isso para ganhar mais força. Então, a gente recebeu um apoio do Comitê Internacional para iniciar o trabalho, e logo na sequência, os comitês internacionais se juntaram para uma vez por ano passar a se encontrar, porque era importante a gente estar todo mundo alinhado na mesma estratégia. Não podia estar o Brasil correndo para um lado, os Estados Unidos para o outro, a Europa para um outro, totalmente diferente. Porque aí o discurso perde força. Então, outro ponto bacana, está incomodado, quer fazer mudança, é importante achar as pessoas com quem você vai fazer essa mudança. Está alinhado, o discurso tem que caminhar junto para ela poder acontecer. Nessa brincadeira, enquanto a gente estava tentando mudar bases mais estruturais, bases de contratação, a gente ouviu muita coisa complicada. Então, uma das coisas que falaram para a gente foi, o Google só contrata, naquela época, gente, isso daí já mudou, o Google só contrata estudantes de universidades como USP, Unicamp, tinha uma barreira ali de algumas escolas que colocavam pessoas para dentro da companhia. Isso no Brasil, não só no Google. E a gente, através do curso e mostrando os candidatos, porque uma vez que a gente tinha um pool de candidatos prontos, a gente, de fato, tentava colocar eles para dentro do processo. E sempre ia pedir feedback para o RH. E aí, gente, o que aconteceu? Deu certo? Não.
ele não tinha inglês. O candidato chegou quase no final, mas faltou inglês. O raciocínio lógico não foi bacana. A gente pegou, beleza, muito obrigado. Voltamos, sentamos e falamos, quais são os problemas? Inglês e raciocínio lógico. Beleza. Fomos para a liderança, pedimos dinheiro para fazer fazer bolsa de estudos de inglês para os estudantes que começaram nesse curso de capacitação e desenvolvemos um programa de mentoria com uma rede de profissionais negros para fazer com que a galera entendesse o processo de raciocínio lógico numa entrevista, inglês, posicionamento, o que falar, o que não falar. Essa historinha que eu contei durou uns 3 anos, e foram muitas ações, assim, é difícil de listar, porque era um trabalho que ele acontecia fora do nosso trabalho, do nosso tempo de trabalho normal. Então, na época, ele ainda não era algo institucionalizado, o que é complicado, mas ele era um trabalho muito importante que ele dava para a gente um senso de realização muito bom. A parte da institucionalização, pessoalmente, para mim, mexeu muito, porque conforme o tempo ia passando, eu entendia que o trabalho com a diversidade era o que eu gostava de fazer, e o trabalho que eu fui contratado para fazer, que era vender anúncio, ajudar grandes anunciantes a serem bem-sucedidos nas suas estratégias de mídia, não era o que eu gostava. Assim, não era nem o que eu gostava, era o que eu odiava. Então, eu tive um momento de entrar em burnout, assim, de não entender o que estava acontecendo, porque eu não era feliz com o que eu fazia no meu dia a dia, e para mim, novamente, extremamente pessoal, eu, Fernando, não gostava de contribuir, e esse é o jeito que eu enxergava a situação, contribuir para grandes empresas gerarem mais dinheiro para o seu próprio benefício, mas eu amava aquele trabalho com diversidade, aquilo mexia comigo, aquilo me fazia bem, e eu via resultado e sentido naquilo. Então, para mim, eu entrei num processo de me questionar, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo com a minha carreira, com a minha vida. Pô, estudei numa universidade pública, os brasileiros pagaram meu estudo, e eu estou aqui devolvendo meu estudo para quem? Eu estou gerando renda para quem? Aquilo foi uma coisa que eu fiquei muito mal na época, e comecei a procurar jeitos de sair daquela situação, né? Para onde eu vou. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, beleza, eu gosto dessa tal de diversidade. Vou pesquisar quem está falando com isso e como que isso se dá fora do muro do Google. E aí eu fui entender um pouquinho mais de terceiro setor, de inovação social, de mudança sistêmica, e fui fazer um curso, uma pós-graduação em gestão da inovação social. E estava gostando. Falei, pô, aqui o pessoal está me apresentando ferramenta para trabalhar com algo que eu gosto, vejo propósito e acho importante. Então eu comecei a falar, tá, eu não estou feliz lá, mas eu consigo enxergar um lugar que eu acho que faz sentido para mim e que eu consigo colocar o meu esforço e, de fato, deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, feliz e completo. No meio desse processo, acho que de modo muito assim, feliz, a gente, com as ações no Afro-Googlers, que é esse comitê que eu falei e não falei o nome, a gente conseguiu o que, para mim, assim, é um dos principais resultados, que foi, nós fomos capazes de contratar uma pessoa que passou pela primeira turma de formação do Black Edwards Academy. E aí foi o momento que eu entendi, que eu já estava num momento meio complicado, eu estava vendo aquilo acontecer, eu falei, putz, acho que fiz a minha parte aqui. Não está legal, vou pedir licença e vou para um outro lugar. Então a gente conseguiu atingir um grande objetivo, um objetivo que deixou todo mundo feliz. Acho que a gente conseguiu movimentar as conversas no escritório. Hoje em dia, não existem mais barreiras de contratação para nenhuma universidade dentro do Google Brasil. O curso Black Edwards Academy
só expandiu desde que eu saí de lá. Eu fico muito feliz. Eles rodaram uma turma nacional. O Google, e aí a gente entende também que muitas coisas aconteceram como respostas ao que está acontecendo na sociedade. Não é também tudo do fruto do trabalho desse pessoalzinho. Mas o Google criou um programa dedicado para estudantes negros de estágio. Então, de fato, decidiu se comprometer e ajudar. Outras coisas super legais, deixa eu ver. Eu acho que, para mim, outra coisa super legal e super importante é que a empresa entendeu e se comprometeu com a discussão. Se comprometeu a ponto de criar não só um mecanismo institucional, como era aquele Afro-Googlers que começou lá atrás, em 2014. Começou a criar diferentes mecanismos institucionais. E aí essa é a brincadeira. A mudança, ela acontece de fato no momento que está institucionalizado, se não é vento. Então, eu acho que hoje em dia, para mim, pessoalmente, chegar e ver o Google criando um fundo de investimento em empreendedores negros, eu tenho certeza que é um trabalho que começou lá de 2014, das palestras, do dia a dia, da conversa com o Fábio Coelho, que era o presidente, que ainda é o presidente, e trazer esses caras para perto e fazer eles entenderem como que a mudança tem que ser. Então, independente do lugar onde nós estamos, a gente tem que tentar levar e fazer essa mudança, estar perto, saber como movimentar e chegar nesses ecossistemas. E a minha história, na brincadeira disso, saindo daquele Google não estando bem, ela acaba chegando no terceiro setor. Então, eu saí do Google e entrei na Choca, que é uma ONG global que trabalha com mudança sistêmica, empreendedorismo e empreendedorismo social. Mudança sistêmica a gente entende que as mudanças que a gente quer ver no mundo só vão acontecer se pelo menos mais de um sistema se movimentar para aquilo. Então, voltando para a historinha do Google, eu não consigo mudar se eu só criar um comitê que vai trabalhar com uma área. Eu tenho que olhar para o Google ou para a empresa como um sistema complexo, que tem diferentes frentes. E para aquilo dar certo, eu preciso que todas essas diferentes frentes se movimentem. Então, a Choca, basicamente, ela faz isso a partir dos empreendedores sociais. E aí eu acho que eu vou dar exemplo para tentar tornar mais fácil o que é o empreendedor social. Que é o cara que vai ter um negócio, mas esse negócio ele também traz um benefício para aquela sociedade. Um empreendedor social famoso, conhecido, alguns, a gente tem o fundador do Wikipedia. O Wikipedia é um negócio social. E o Jimmy Wales. E ele também é um empreendedor social da rede Choca. Aqui no Brasil, a gente tem Adriana Barbosa, Ailton Krenak, que vai estar nesse especial Falas da Terra, que aparentemente vai ser fantástico. Sueli Carneiro. Então, a gente tem muita gente que está trabalhando com mudança e num nível sistêmico que está dentro dessa rede. E o meu papel, eu entrei na Choca para continuar trabalhando com tecnologia, que é algo que, para mim, faz muito sentido. Eu vejo na tecnologia uma possibilidade de mudança e de fazer com que a mudança não vá para o lado estrito do capital, mas também ela tem o seu fim social. E o empreendedorismo social começa essa geração de impacto em escala. Então, na Choca, eu consigo trabalhar um pouquinho com isso. Eu estou dentro de um programa que ele é global e a gente trabalha fazendo ativação de rede. A ativação de rede, ela usa tecnologia. Então, o que a gente faz, das principais atividades, são desafios sociais. A gente faz uma chamada pública em parceria com uma empresa para trabalhar dentro de um tema e a gente chama as pessoas para trazerem os seus projetos, suas ideias, dependendo do estágio, das regras. E quando a gente tem todo mundo dentro desse processo, desse caldeirão, lá na frente a gente vai ter um prêmio para 1, 2, 3 projetos. Mas o objetivo principal é fazer com que essas pessoas se encontrem, se conectem, e a partir dessa conexão, elas desenvolvam seus projetos juntos. Então, a gente tem uma série de metodologias dentro desse processo para fazer com que
o valor adicionado que um participante ganha, ele não viva só no prêmio que a pessoa leva no final, e sim no caminho dela dentro do desafio que a gente propõe. Vou mandar depois os links dessas brincadeiras todas para vocês darem uma olhada e isso ficar um pouquinho mais tangível, que eu entendo que pode ser... Pô, o que esse cara tá falando? Desafio, plataforma, o que é essas coisas? Deixa eu mandar no chat aqui para vocês. E aí, nessa brincadeira, quando eu entrei na Choca para trabalhar com isso o time já fazia. Eu entrei para cuidar das tecnologias disso. Quando eu entrei na Choca, eu estava vindo de um contexto de afro-googlers, de trabalho com raça, e eu falei, poxa, eu vou chegar aqui, o pessoal já vai estar organizado, já vai estar ali super trabalhando, né? A galera de ONG, galera do terceiro setor, eles já vão estar ali, ó. Só que eu cheguei e aquela organização ainda não tinha acontecido, não estava rolando. E o que a gente foi fazer naquele momento foi, obviamente, eu fui me juntar com outras pessoas pretas na organização, que essa é a causa que me move, é um incômodo que eu vou morrer com ele, vou morrer lutando por ele. E a gente falou, cara, não dá. A rede negra da Choca, a rede preta de empreendedores sociais da Choca, ela é muito potente. Ela é muito potente. Ela tem Adriana Barbosa, ela tem Sueli Carneiro, ela tem Jairo Pereira de Jesus, ela tem Diva Moreira. São pessoas aí que estão pavimentando o movimento negro há muito tempo. E eu falei, pelo amor de Deus, se a gente lá no Google era 3 gatos pintados, imagina esse povo conectado. Então foi uma coisa que a gente falou, vamos trazer todo mundo e vamos propor alguma coisa. E esse alguma coisa virou o que a gente chama de a Choca Preta, que é essa reunião dos empreendedores sociais, dos jovens da rede A Choca, dos funcionários, em prol dessa movimentação para um bem-estar de pessoas pretas a partir da nossa atuação. E aí a gente fez algumas... Isso é jovem, eu estou na Choca há 3 anos e meio, mais ou menos. 3 anos, indo para 3 anos, não 3 anos e meio. E a gente está caminhando. A gente teve uma bênção muito grande de poder ser aconselhado por 2 empreendedores sociais já mais velhos e muito mais experientes, que foram Jairo Pereira de Jesus e a Sueli Carneiro, no modo como a gente desenha a estratégia, como que a gente navega a Choca Preta institucionalmente. E eu acho que eu vivo hoje, até não quero me estender muito para a gente poder conversar, mas eu vivo hoje um momento, em termos da Choca Preta, que a gente está navegando as conversas de institucionalização desse trabalho. Então, daqui a 1 mês, a gente vai apresentar a Choca Preta na reunião executiva global da Choca. Eu acho que vai ser um momento importantíssimo, porque, como eu falei, vai ser um momento que a gente vai estar com o nosso trabalho, o nosso projeto, na frente de quem toma a decisão e tem lá a chave. E a gente tem que ser capaz de fazer essas pessoas verem valor e incentivarem. E, para além disso, a gente também está articulando um desses desafios que eu mostrei para vocês no chat, aqui para o Brasil, focado em impulsionar o setor de tecnologia e impulsionar o trabalho e a inclusão de pessoas pretas nesse setor a partir desse desafio. Então, a gente sabe que existe um problema, a falta de pessoas pretas nesse setor, mas a gente não sabe a solução e a gente tem um mecanismo para procurar a solução. Então, a gente está aí nesse trabalho árduo e vivendo esse momento de institucionalização. Acho que a minha reflexão geral, pessoal, é o incômodo, ele é muito importante. E ele é muito seu. 2, esse incômodo é a gasolina. Vocês tudo são os carros, os aviões, o que quiser. Mas vocês têm as ferramentas. 2, vocês estão numa universidade pública melhor do país. Vocês têm acesso aos melhores professores, aos melhores recursos.
A grande pergunta é, como que vocês usam isso para fazer essa mudança que vocês querem ver? É aceitável esse mundo que a gente vive do jeito que ele está? Como que a gente pode mudar? Como eu falei, qualquer coisa é mudança, qualquer coisa pequena. Então, assim, meu convite é para que vocês aproveitem essa jornada que está começando, trabalhem nos incômodos internos de vocês e se esforcem para fazer isso, essa mudança em todos os momentos e lugares que vocês estiverem. Porque senão a gente vai continuar nessa toada que a gente está aí assistindo que não está dando certo. Muito bem, muito obrigada, Fernanda. Que delícia ouvir você falar e contar um pouco da sua história, compartilhar com a gente essa trajetória magnífica que você está fazendo aí na vida, né? Que é a busca da felicidade, no fim, né? Totalmente. Eu vou voltar aqui a fazer minha apresentação, né? Para fazer meu marketing. E eu vou propor que a gente continue nessa toada. E vá deixando aberto aqui o chat, se alguém quiser já deixar alguma pergunta para o Fernando diretamente, mas aí a gente faz a continuidade das falas, e aí sobra um tempo no final para a gente fazer um bem boladão. O que vocês acham? Pode ser? Mas podem ir deixando perguntas aqui, quem quiser fazer alguma pergunta diretamente para o Fernando, e eu vou passar a palavra para a nossa representante Vicente, né, porque a ideia aqui é exatamente que a gente possa dar voz aqui à Cal por meio da experiência do próprio Fernando, né, que tem aí toda essa trajetória fantástica, e também por meio dos nossos representantes discentes na comissão, inclusive para incentivar vocês aí, se não já, mas no futuro, a fazer parte da comissão também, a vir ajudar a gente a criar essa mudança institucional tão importante que o Fernando chamou a atenção, e que a gente está consolidando na fé, viu? Não vou mentir para vocês, não. Estamos ainda dando passos, né, pequenos de consolidação, mas a experiência do Fernando também me anima, né? Porque muitas vezes a gente acha que os passos são pequenos demais. E aí a gente tem vontade de desistir. Mas aí, ouvindo a história do Fernando, né, fica muito claro que cada passo é importante, independente do seu tamanho. E aí vou passar a palavra para Carol. Carol, por favor. Oi. E aí, galerinha? Estou muito feliz. Queria muito estar pessoalmente aqui com todo mundo, vendo as carinhas novas que entraram na fé, nossos bichos, passando uns trotes. Mas vou primeiro me apresentar. Eu sou a Carol, mas todo mundo me conhece como Margot, na fé. Estou no 3º ano de contabilidade. Já fui, além de representante docente da Cal, no ano passado eu fui vice-presidente do CA, então, depois da fala do Fernando, é assim, você fica... Porque, querendo ou não, a gente fala que o centro acadêmico te transforma muito. Vou defender minha entidade para sempre. Mas, bom, o que eu queria trazer um pouquinho para vocês aqui, até para a gente não estender muito, acho que muitos de vocês têm muitas dúvidas na cabeça, quer falar alguma coisa, quer perguntar. Basicamente, eu vou falar um pouquinho da Cal para a gente, que é da graduação, porque vocês também vão ter uma semana completa, com todas as entidades, com todas as organizações da faculdade, vocês vão conhecer uma por uma, incluindo o pessoal, né, os veteranos de vocês. Quando eu entrei na Cal, eu não fazia ideia do que a Cal era. Eu era bicho, eu tinha acabado de entrar, eu falei assim, o que é isso? Aí eu conheci a Roseli. E, para falar a verdade, uma coisa que me fez procurar a Cal, e que hoje é uma das coisas que representam muito para mim, são 2 pontos. Lógico que a questão da defesa das mulheres, a gente teve alguns problemas dentro da fé por conta de questão até de machismo estrutural e tudo mais, e a Cal foi, assim, fantástica em relação a isso. A gente levantou muita coisa, muitas contribuições diretas e indiretas para poder até transformar a mente dos alunos em relação a isso. Mas, para mim, o principal ponto ainda depois disso foi a saúde mental.
vários alunos, a gente teve vários alunos da graduação, amigos nossos, que chega num ponto do curso, muitas vezes você fala assim, nossa, estou sobrecarregado, nossa, eu não sei o que fazer, nossa, eu quero desistir de tudo. E várias vezes a gente conseguiu, a Roseli conseguiu direcionar esses alunos, a gente tem um apoio psicológico do COPI, que inclusive é a Edilene, a nossa psicóloga oficial, e a gente conseguiu direcionar muitos alunos, a gente conseguiu evitar muitas problemas agravantes em relação a isso. Eu acho que isso foi um trabalho crucial, não só para os alunos que estão na graduação ou na pós, até para mim mesma, porque eu também fui uma direcionada. E eu falo assim, que vocês não estão sozinhos. Às vezes a gente acha que muitos alunos, assim, a gente pode estar à distância e tudo mais, mas muitos alunos ainda moram em Ribeirão, longe da família, ou estão estudando e estão sozinhos, aí eles falam assim, nossa, mas eu não vou dar conta, eu estou sozinha aqui, eu não tenho ninguém. Vocês podem contar não só com os alunos em si, mas muitas vezes procurar ajuda não é uma coisa assim, vergonhosa. Muito pelo contrário. E eu acho que isso foi um trabalho muito essencial da CAU esse ano, nos anos passados. Inclusive, a gente teve vários projetos da CAU, incluindo projetos de mindfulness, a gente aprendeu bastante coisa. Se fosse presencial, acho que ia ser melhor ainda. A gente tinha até exercícios, né? Eles faziam com isso, e vocês terem essa proximidade, mas entendam que mesmo à distância, mesmo que vocês ainda não tenham pisado fisicamente no território da USP da FE, que inclusive é muito lindo, é o prédio mais bonito da USP, tá, gente? Eu só quero dizer isso. E que o nosso convívio é maravilhoso, e que vocês não estão sozinhos, isso é um recadinho que eu queria deixar, em que estamos abertos, tanto eu, Carol, Margot, quanto a professora Roseli, ou o pessoal da CAU de forma geral, está todo mundo aberto a vocês, tanto seja para desabafar, para reclamar de uma matéria, reclamar de uma nota, não saber o que vai fazer da vida, mas é isso, eu quero que vocês sejam todos muito bem-vindos, estou muito feliz que a gente está conseguindo iniciar mais um ano, todo mundo aqui com saúde, né? E espero que aproveitem muito. A USP ela tem muito a oferecer, a FE ela tem muito a oferecer. Até como o Fernando disse, é uma vivência única que vocês vão ter na vida de vocês. Tirem o máximo proveito disso, porque vocês vão levar isso para a vida, para a vivência de vocês. E eu acho que é isso, professor. Agradeço a oportunidade de estar falando para vocês todos aqui. Carol, obrigada. Muito bacana, assim, vir, né, por meio de você, pela sua voz, essa significância da comissão aí para os alunos de graduação. Acho que é bem isso que você falou mesmo. A gente está sendo sempre um ponto de apoio, né, em vários aspectos, não só em questões de gênero, mas também de saúde mental, de raça, qualquer violação de direitos humanos, né? Esse propósito amplo pra caramba, né? A gente tenta lidar com todas essas frentes, mas aos poucos a gente vai consolidando um pouco mais em uma direção, em outra. E agora eu queria ouvir um pouquinho a Adriana. Boa tarde. Eu vou também complementar aí um pouquinho do que a Carol falou. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz porque esse evento também está contemplando os alunos da pós, né? Às vezes a pós fica meio esquecidinha ali, né? Porque são os alunos que entram na universidade em vários momentos, né? Então a gente tem vários processos seletivos, né? Então, que bom que a gente conseguiu ter esse olhar para pós também, né? A própria CPG, que é a Comissão de Pós-Graduação, também estruturou um evento para recepcionar os alunos da pós, eu estou muito feliz com isso, né? Acho que a própria FEA está mudando a visão em relação a vários aspectos, isso me deixa muito confortada, assim, sabe? Bom, então eu queria desejar boas-vindas tanto aos ingressantes da pós como aos alunos da graduação.
Eu hoje sou aluna do doutorado da FEA, mas eu fui bicho como vocês, então eu fiz as contas, eu estava na posição de vocês há 15 anos. Ai, meu Deus, isso revela a nossa idade, não podia falar, né? Mas eu sou da turma 15, então eu entrei em 2006, fiz um curso de administração. Quando terminei, eu saí aí para o mercado, fiquei 9 anos no mercado, e, Fernando, me identifiquei muito com essa questão de eu não me enxergava ali numa grande empresa, contribuindo para gerar lucro para uma empresa que ainda contribuía para a poluição do meio ambiente, né? Não vou citar nomes, mas assim, eu não enxergava o meu propósito. E aí eu encontrei na educação, na academia, o meu propósito de vida, né? Na docência. Então, depois de 9 anos, eu decidi e voltei para a área acadêmica. Fiz o meu mestrado, né, na FEA, que é uma faculdade que eu sou apaixonada por ela, e agora estou no doutorado. Então, eu tenho 9 anos aí, vou completar 11 anos de FEA, se Deus quiser, quando terminar o doutorado. Eu queria dizer, assim, em relação à Cal, que a gente hoje tem uma oportunidade de ter uma comissão como essa dentro da FEA, uma comissão que está disponível para apoiar não só os alunos da pós, como da graduação, mas também funcionários e docentes. Então, ela atende toda a comunidade FEA, trazendo esse conforto. Hoje eu me sinto muito mais tranquila em saber que a gente tem uma comissão dessa para apoiar, né, em todas essas dimensões, né, questões de agressões, né, problemas em relação à saúde mental, assédio, que são pautas tão delicadas que a gente tem que lidar no dia a dia. E muito além desse canal, né, que a gente tem de comunicação, né, em saber que tipo de direcionamento a gente tem para lidar com isso no dia a dia, né, a Cal ajuda a gente nesses direcionamentos, a Cal também promove discussões sobre esses temas. Eu acho muito importante falar sobre isso, né? Ao longo do ano, a gente faz vários eventos que promovem essas reflexões, né, que ajudam a gente a nós mesmos nos tornarmos pessoas melhores, sabe? E ajuda esses temas tão difíceis a extrapolarem o ambiente da universidade. Eu acho isso muito importante. A cada ano a gente debate um tema, né? A gente tem um tema que a gente discute mais fortemente, outros temas também ao longo do ano, mas eu acho esse um fator muito importante. E trazendo para o ambiente da pós, né, a gente precisa de um contexto, de um ambiente de trabalho que seja harmonioso, que seja respeitoso, acolhedor, né? A gente produz ciência, né? A gente está no momento que a gente fala tanto da importância que a ciência tem, então a gente precisa que esse ambiente seja um ambiente de respeito, de valorização, de espaço para a diversidade. Então eu acho que a Cal estar hoje, ter essa comissão na FEA, eu acho que é uma vitória para a gente. Então, saibam que vocês estão, vocês têm esse espaço para poder conversar, a gente está aberto a isso, temos todos os canais aí que depois acho que a professora Roseli vai falar com vocês. Eu também sou um canal de comunicação, né, e a gente está aqui para ajudar. A todos que estão entrando na FEA, eu só queria dizer que aproveitem todas as oportunidades que a faculdade ela dá para a gente, não só na área acadêmica, mas em todos os projetos que existem ligados à cultura, à extensão, voluntariado, o próprio lazer que a faculdade propicia. Então aproveitem, porque como a Carol falou, isso vem para a nossa vida. A gente sai da faculdade, a gente entra uma pessoa e a gente sai outra. Então era essa a minha mensagem. Audrey, obrigada. Muito bom. Bacana você lembrar aí dos nossos temas, né, dos trabalhos que a gente faz na Cal ao longo do tempo, ao longo do ano. E aí eu vou aproveitar para falar mais um pouquinho aqui, e depois a gente abre aí para as perguntas e para a participação também de outras pessoas. Como é que a gente gostaria de receber vocês, né? A gente gostaria que fosse assim. Estão vendo essas fotos? Que bacana? Esses foram os calouros de 2020, que a gente conseguiu recepcionar presencialmente, né? As aulas começaram 3 semanas antes da pandemia começar, né? Então, dia 17 de março, a universidade foi fechada, todas as aulas foram encerradas, nós estamos assim até hoje. Mas no final de fevereiro, nós conseguimos fazer a recepção dos calouros de 2020 presencialmente, foi uma festa super linda. Aqui, esse espaço que vocês estão vendo nessa foto maior, é o espaço FEARP, tá? Então, a gente botou todo mundo sentado no chão, lá nos EVAs, né?
e a gente ficou batendo papo, a gente ficou conversando sobre a origem de todo mundo, né? O tema da recepção do ano passado era você faz parte de tudo isso, e a gente estava ali recebendo os calouros, né, com essa intenção de já começar a fazer parte de tudo, né? Então, aqui o espaço entre o convívio, a nossa lanchonete, o espaço FEAP aqui à esquerda, onde nós vemos aqui essas pessoas, né? Um espaço muito gostoso para almoçar, para tomar café, e aqui mais uma foto de dentro do evento, e aqui no final, né, a gente posando lá, fazendo flashes, né? Fazendo, como que é? Wilfie, eu falo, né? Que é a selfie de nós todos, né? Wilfie, com todos os calores, foi tudo muito divertido, mas infelizmente a gente não está conseguindo, né? Essa salinha aqui é uma sala que a comissão conquistou no ano anterior, em 2019, né? Uma sala para a gente conversar. A gente chama de sala de acolhimento, né? Então, quando você procura um apoio na CAU, eu, por exemplo, tenho meu office, meu escritório, mas eu não vou atender um estudante que quer conversar no meu office, porque ele não vai lá para conversar comigo como professora, né? Ele vai buscar uma orientação, ele vai buscar algum apoio. Então, nós construímos esse espaço mais acolhedor para fazer esses bate-papos quando necessário, e aqui eram alguns membros da CAU, né? Aqui a Adriana está aqui ainda, a Fran também, a Francine está aqui, aqui a professora Luciana, que fazia parte da gestão anterior, e a Valquíria também. Então, como é que a gente está trabalhando agora nesse período de pandemia? Online, acolhimento ainda que online. Tá? Então, a gente tem divulgado na página do Facebook da CAU os contatos dos professores, dos membros da CAU, das representantes docentes, da Dri, da Carol, da Fran, né? Cada um deixou aqui o seu contato de preferência, e vocês podem acessar e entrar em contato com a gente na hora que vocês quiserem. Eu uso bastante o WhatsApp Business, que é esse número aqui, que é o número da minha sala, na FEA, tá? Então, gosto bastante de usar esse canal, e-mail, o professor Rogério deixa aqui o contato por e-mail, o Marcelo Palharucci é o professor da Contábeis, que não está presente aqui hoje, porque está em licença-prêmio, tá? Então, esse semestre ele está fazendo outras atividades acadêmicas, mas ele também é super ativo e participante, né? A Caroline também deixa aqui seu e-mail, seu telefone, tá? A Francine também deixa aqui seu contato, seu telefone para o WhatsApp, e a Adriana deixando o seu e-mail. Então, vocês podem nos encontrar muito facilmente na página da FEARP, né? Desculpe, ou na página da FEARP, ou no próprio Facebook da CAU, tá? E aí a ideia é que a gente possa dar continuidade a esse acolhimento e essa orientação num formato diferente, né? Então, eu vou deixar aqui uma primeira ideia do que a gente tem pela frente aí para vocês. Por enquanto, vocês estão chegando, muita informação na cabeça, né? Informação de curso, informação de todas as áreas da unidade, do funcionamento da USP, os sistemas. Mas daqui a pouco, em breve, nós vamos voltar a contactar vocês para fazer uma jornada por vários temas, né? Ao longo do semestre, e que vai tratar principalmente, né, dessa sensação de pertinência e de fazer, de fato, integrar o ambiente acadêmico, ainda que virtualmente. Então, tem aí muitas coisas interessantes que a gente está programando para vocês, pela comissão. Então, fiquem ligados na comissão, acompanhem as nossas atividades que a gente vai divulgando ao longo do tempo, tá? Então, aqui vai ser um programa especialmente feito para vocês, calouros de 2021, né, para propiciar maior conexão com a FEAP e propiciar um engajamento, ainda que nesse ambiente virtual. E aí eu vou aproveitar aqui, né, a presença do professor Calia, que tem também já uma conexão antiga com o Fernando, e as áreas comuns, né, porque o professor Calia também trabalha muito com esses aspectos de diversidade, o poder da diversidade numa organização e na inovação. Eu vou pedir para ele fazer esse fechamento da nossa reunião, falando aqui, fazendo uma fala ou puxando um bate-papo aí com o Fernando, tá? Calia, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada a todos os participantes, e aí a gente bate mais um papinho e depois dá o adeus definitivo. Até breve. Gratidão, Roseli, bem-vindo a todos, super feliz que vocês estão entrando para a nossa comunidade FEARP, super gratidão ao Fernando, né, por essa trajetória belíssima, que me inspira muito mais
em dar ainda mais carinho, dar ainda mais dedicação para essa nossa faculdade, né? Então, eu acho que o grande motor da motivação é ver que os nossos ex-alunos estão criando espaço, né, para o ser genuíno deles, para o ser genuíno da atuação deles na comunidade. Isso é muito inspirador. Bom, eu queria falar 2 pontos apenas. Um ponto é que eu trabalhei bastante tempo numa multinacional inovadora, na 3M, 8 anos, né? E era muito interessante de ver a quantidade de ideias, a quantidade de inovação que as pessoas fazem. E as pessoas fazem muita inovação nessas empresas porque as pessoas são muito respeitadas. Então, tinha um gerente lá que ele gerava muito lucro e venda para a empresa, mas ele foi expulso da empresa porque ele cometeu assédio sexual com uma funcionária. Então, funciona. Então, se você não se sentir respeitado, se você não se sentir respeitada por questão de sexismo, opção sexual, raça, qualquer minoria, enfim, qualquer condição humana que você não se sinta respeitada, conversa comigo, com a Roseli, com o Marcelo, com a Caroline, com a Adriana, com a Francine, conversa com a gente, né? É um prazer a gente conversar com você e ajudar com que essa nossa faculdade crie uma experiência para você de bastante dignidade e respeito, né? Então, quanto mais a gente tiver um respeito entre a gente, entre os alunos, quanto mais os alunos se sentirem respeitados, mais a gente vai ter casos, assim, muito fortes como o do Fernando, né? É que depois de uns anos a gente chama a pessoa para dar uma contribuição e fala, cara, é isso que a gente quer, né? Que cada um encontre o seu caminho genuíno e possa dar o melhor de si. Então é isso, eu peço para que vocês ajudem a criar essa cultura de respeito, né? Se um amigo, uma amiga de vocês não se sentir respeitado, não se sentir respeitada, é legal ter essa indignação que o Fernando tem, né? Como é positiva essa indignação? Não aceita. A nossa instituição está bem, mas não é perfeita, está longe de estar perfeita. Os nossos colegas, a nossa comunidade, né? Tem vários integrantes que respeitam as pessoas e tem outros que de vez em quando esquecem que a gente precisa fazer com que esse respeito prevaleça. O último aspecto que eu queria falar é o seguinte, eu estou trabalhando bem forte em digitação mindfulness, né, nas empresas, enfim, em órgãos públicos, e cada vez mais pessoas de várias empresas fortes, do Vale do Silício e tal, os líderes focam em bem-estar, em cuidar do bem-estar psicológico, né, ter uma mente tranquila, calma, enfim, através ou de yoga, ou de meditação, enfim, de momentos de se cuidar. Então, a gente pode ver que profissionais que estão irritados, profissionais que estão muito ansiosos, profissionais que não têm autoconfiança, profissionais que não estão bem, não tratam bem o cliente, não tratam bem os liderados, enfim, empalidecem as organizações, né? Então, é muito importante também a gente cultivar essas práticas de bem-estar psicológico, de bem-estar mental, de saúde mental, né? Não só para quem está mal, mas também para não ficar mal, né? Preventivamente, porque a gente está atravessando tempos difíceis, né? Então, muitos alunos me relatam que estão sofrendo transtorno de ansiedade, transtorno, enfim, de pânico e várias outras coisas assim, né? E se fosse um outro caso, seria assim, tratar pontualmente, mas está sendo muito. Então, é um desafio de todos, né? Então, a gente pode ajudar criando essa cultura de indicar para os amigos, etc., essas iniciativas do CAL, para a gente saber lidar com saúde mental de uma forma preventiva. Porque a gente nunca sabe quando vem as pauladas da vida. E a gente não sabe se a gente vai cair um transtorno de ansiedade, bem na época que você vai tentar fazer os processos seletivos nas empresas e tal. Então, começa a trabalhar isso preventivamente, né? Para que quando você for competir e buscar teu lugar aí no mercado, você consiga estar inteiro, né? Com teu pleno potencial. Então, você tem muitas virtudes que são unicamente tuas. E o bem-estar psicológico, o bem-estar mental,
ele é a casa dessa coisa única, né? Então, se você está bem, você consegue ter espaço para esse bom senso, esses insights, esses diferenciais, essas virtudes que são únicos teus. Gente, super agradecido, muito honrado por estar com a presença do Fernando, super agradeço os colegas de Cal, né? E gostaria de pedir para o Fernando dar uma última recomendação aí para os nossos alunos, né? Uma mensagem final para a gente fechar. Gente, acho que eu vou continuar nesse tema que também ele é muito importante, que é a saúde mental mesmo, porque agora, pensando na minha trajetória, eu tive um momento também que a minha saúde mental não estava boa, não estava saudável, e aquilo estava me impedindo de fazer as coisas que eu vejo sentido, que eu vejo propósito e que eu gosto. Então, acho que vocês estão chegando num momento que existe um mecanismo aí para dar apoio e suporte, façam o máximo de uso dele, espalhem a notícia sobre a existência dele, porque o ideal é que todas as unidades no campus tenham, então vão aproveitar e contribuir para esse trabalho fantástico que está sendo feito. Muito, muito, muito obrigado. Queria muito que tivesse sido presencial, que saudade de ver essas fotos. Saudades de todos vocês, professores, e, gente, foi um prazer. Quem quiser ficar com alguma dúvida, não deu para conversar, me mandem mensagem, Instagram, LinkedIn, acho que achar um ao outro hoje em dia é muito fácil. Fernando Balbino, de resto vocês acham, e estamos aí, sempre pronto para ajudar. Muito obrigado. Eu fui procurar o Fernando, já fui logo no Facebook, LinkedIn, ele respondeu primeiro no LinkedIn, hein? Fica a dica. Muito bom, muito obrigada a todos. Se quiserem fazer alguma pergunta, ainda temos uns minutinhos, senão podemos encerrar, mas deixamos aqui, então, abertas todas as portas para vocês, né? Não só da comissão, da FEA como um todo, mas que vocês façam esse papel também de nos ajudar a institucionalizar a comissão. Fiquem de olho aí nas informações sobre a jornada da FEARP Experience, que vem por aí pela Cal, tá? Que vai ser muito legal, a gente vai fazer umas coisas muito bacanas, com a participação dos veteranos, das entidades, tá? A gente está trazendo todo mundo para trabalhar com a gente, porque a gente quer fazer alguma coisa que realmente seja significativa para vocês, para os calouros que estão chegando agora, e a gente vai até estender para os alunos do segundo ano que ficaram meio perdidos aí nessa mudança de ensino online, etc. Amanhã eu vou estar com vocês de novo, né? Eu vou contar para vocês um pouquinho como é que é o ensino online na USP, na FEA de Ribeirão Preto, tá? Então, se puderem participar de manhã ou à noite, né? São 2 turmas, vai ser muito legal, tá? Muito obrigada por estarem aqui com a gente, por fazer parte dessa comunidade incrível que é a FEA de Ribeirão e a USP, né? Que é a nossa universidade aqui do coração. Podemos encerrar, então. Muito obrigada de novo, obrigada a todos os membros da CAL, obrigada, Fernando, pela bondade de compartilhar com a gente sua trajetória. Vou deixar todos vocês com um grande abraço e eu também gosto de deixar um beijão. Tchau, tchau.